Olá meus amigos Leitacus, saindo mais um videozinho pra vocês. Espero que gostem. E se inscreve, não custa nada e me ajuda muito. A playlist vai estar na descrição. Se perdeu algum capítulo ou quer assistir tudo, dá uma olhadinha nela. Bora pro vídeo. No capítulo anterior, dois representantes chegaram à academia e decidiram testar o grupo do protagonista. Então Mafei dá um passo à frente e se propõe em ser o primeiro a ser testado. O capítulo 7 inicia com Mafei de pé em frente ao professor Pei, enquanto o professor Pen, um pouco afastado, pensa que Mafei já está no nível 5 e tem um talento de rank B, mesmo que só tenha concluído o treinamento iniciante. O professor Pen também elogia a sua aparência e diz que Mafei parece ser destinado à Universidade de Jindu. O professor Pei, de pé em frente ao Mafei, diz que ele não é nada mal, e em seguida ativa sua habilidade defensiva e é rodeado por mana dourada. Em seguida a ativação ele diz: tente me atacar. Com isso o sistema informa que o professor Pei possui a classe Discípulo de Atirador, está no reino estágio intermediário, seu nível é 25, sua força é de 300 pontos, sua defesa é de 152 pontos, sua agilidade é de 53 pontos. Seu espírito é de 24 pontos e seu HP atual é de 500 de 500. Mafei libera sua mana e prepara um ataque contra o professor Pei, e ativando sua habilidade recém-adquirida, ele diz: ataque separador de mundos. O ataque atinge o escudo do professor Pei e libera ventos fortes devido ao choque da espada contra o escudo. O professor Pei dentro do escudo pensa que Mafei conseguiu perfurar sua barreira e que apesar de sua defesa não ser tão forte ele é de nível 25. O professor Pei desativa sua barreira e fala para o Mafei que o seu ataque separador de mundos é uma habilidade para quebrar barreiras aumentando assim o poder na ponta de sua espada. Mafei, em respeito coloca as mãos em frente ao peito e agradece pelos elogios. O professor Pen se aproxima e acrescenta que apesar de Mafei conseguir concentrar a sua força em um único ponto, no geral a força dele deve estar por volta dos 35 pontos. E julgando pela velocidade o status de agilidade também é bem alto. Ao ouvirem os devaneios do professor Pen, os alunos que estão assistindo comentam sobre. Um dos alunos menciona ser surpreendente que um espadachim no nível 5 já possa ter 35 pontos de poder de ataque, e que definitivamente essa é a classe com maior poder no outro mundo, enquanto outro fala que poderia viver no luxo com essa classe. Nisso o professor Pei pensa que Mafei deve ir para a faculdade Wakin, e fala para o Mafei que a faculdade Wakin está de portas abertas para ele e pergunta se ele já se decidiu para qual vai. O professor pensa em perder a deixa pede para que Mafei se junte à faculdade de Jindu, pois lá ele terá acesso aos melhores recursos. Mafei em resposta pede para que eles testem os demais enquanto decide, porém em pensamento ele diz que irá onde Will for, pois seu objetivo é superá-lo de qualquer maneira. Professor Pei concorda e decide continuar. Joana dá um passo à frente e diz ser uma curandeira, ativando sua habilidade como o frescor de uma brisa, também recém-adquirida, fica envolta por mana verde esmeralda. O professor Pei, em pensamento, diz que apesar de ser nível 4 ela já consegue curar um time inteiro. A próxima a ser testada é a Luna, ela ativa seu escudo de um dourado brilhante, e o professor Pei realiza um ataque, na tentativa de testar a resistência do escudo. Com uma expressão de surpresa e com mão trêmula, o professor Pei pensa que sua habilidade de defesa é poderosa e está apenas no nível 4 e ainda tem o fato que uma parte do dano é refletido pelo escudo. Com isso ele pergunta a Luna se é o talento dela, ela confirma e acrescenta que seu talento é de rank D, e que a habilidade usada foi a armadura espinhosa refletidora de dano e seu efeito é refletir 20% do dano recebido. O professor Pei a parabeniza, e diz que essa habilidade é bem útil, já que a classe dela coloca como um escudo de carne, e que atacá-la é a mesma coisa de atacar a si próprio. O próximo a ser testado é o Yang. O professor Pei pergunta para o Yang se a classe dele também é de escudo de carne. Yang nega e diz ser um mago. O professor Pei, reticente em pensamento, exclama que ele é um gordo de 300 quilos e que provavelmente ele deve ter se confundido. Na minha opinião o professor Pei passou dos limites aqui. Continuando, o professor Pei pede que o Yang iniciasse. Yang retira seu cajado, e de boca aberta, começa a canalizar sua mana.
Vendo isso, o professor Pace pergunta o que o Yang pretende, pois não sente poder mágico vindo dele. Yang, agora com uma expressão sombria e com raios dourados ao seu redor, ativa sua habilidade Magia de Explosão Terrestre, também recém-adquirida. Uma explosão poderosa e de visão esplendorosa atinge o professor Pei, e libera energia residual para todos os lados, atingindo os outros que estavam assistindo ali. O professor Pei, tendo conseguido se defender do ataque, em pensamento diz que a magia não pode ser detectada e que ela explode debaixo dos seus pés, e que mesmo ele, que possui nível 25, acabou por perder 3 pontos de HP, e não consegue nem imaginar o que ele pode fazer com outros no nível dele, e se pergunta se esse pode ser mesmo o poder de um mago nível 5. O professor P, observando o diretor Xue, pensa que deve ficar de olho nele, pois ele conseguiu criar 5 gênios, e que talvez o diretor Xue seja secretamente poderoso. Nisso, o professor Pei chama o próximo. Enquanto caminha para a frente do professor Pei, o protagonista se apresenta e diz ser um necromante de nível 7. E como já sabemos, Will não pretende divulgar seu talento, e acaba por dizer que o rank de seu talento é desconhecido. O professor Pen observa o protagonista e pensa para si que ele possui 2 níveis acima dos demais e que seu talento é desconhecido, e teoriza que talvez o talento seja de rank baixo e por esse motivo não quer dizer. Com isso, o professor Pen diz que devem fazer o seu teste primeiro e ver os resultados. E o apenas concorda. O professor, em pensamento, indaga que tipo de morto-vivo ele invoca e diz que ele pode até ser machucado por um discípulo, mas se for machucado novamente ele talvez devesse ir para casa. Como sabemos, Will não consegue invocar mortos-vivos, então ele prepara um soco potente para realizar contra o professor P. Sem entender o motivo pelo qual Will pretende com um ataque físico, o professor P se pergunta que Will não está invocando um morto-vivo e que provavelmente ele possui técnicas de explosivas de curto alcance. Enquanto o protagonista se aproxima mais e mais, o professor Pei continua pensando que Will é inexperiente. Logo em seguida ele se pergunta o porquê da posição de ataque frontal. E já com o punho em seu queixo ele se pergunta se é um gancho de direita e decide deixá-lo acertar o seu rosto, e se pergunta se um mago pode ser de fato forte. O soco atinge em cheio e retira 200 pontos de vida do professor Pei, que acaba sendo lançado para trás, devido à potência e força do ataque recebido. Nesse momento, os que já o conhecem apenas exclamam, como se já soubessem o que iria acontecer, enquanto os outros, juntamente com o diretor, ficam de boca aberta se perguntando o que está acontecendo. E nesse momento gritos explodem vindo dos alunos que se perguntam o que está acontecendo e se o protagonista realmente derrubou o professor de nível 25 com um gol. Ainda sem entender o ocorrido, o professor Pen pergunta ao professor Pei o que aconteceu, e por que ele está em tal estado depois de ter sido atingido por um necromante de nível 7, pois é de conhecimento de todos que até entre os magos eles são os mais fracos. E ainda completa perguntando se o Will é por acaso um parente e ele está pegando leve. O professor Pei responde: eu estou pegando leve o Carvalho. Que droga! E em pensamento ele se pergunta que tipo de monstro Will é, e que o protagonista quase lhe causou um ataque do coração, e se esse é o padrão para uma pessoa de nível 7. Com isso os alunos que estavam assistindo comentam. O aluno de cabelo castanho e blusa verde fala: Eu estou alucinando? Quail mandou o professor de recrutamento voando com um soco, enquanto outro aluno de cabelos negros e blusa branca levanta a possibilidade de que o Will, que estão vendo, talvez seja um ser morto-vivo convocado, e o verdadeiro Will está escondido em algum lugar. O aluno de cabelos castanhos exclama afirmativamente e ressalta o fato que o necromante é a classe fisicamente mais fraca. O professor Pen, suando frio, diz que o protagonista é aterrorizante, e se alegra pelo fato do professor Pei ter feito os testes. E olhando para o professor pergunta se o teste acabou. Professor Pen confirma, mas diz que o protagonista não demonstrou sua magia de necromante e por esse motivo não é possível dar nota no momento. E o nesse momento fala: tudo bem, eu pensei sobre isso e quero me especializar em lutas físicas, como fazem os guerreiros. Mas em pensamento ele diz que não consegue usar magia, e de qualquer maneira ele que entrar na faculdade de Jindu, isso é o mais importante.
O professor Pen diz que especializar-se em uma classe diferente da sua própria não possui precedentes em toda a história da educação. E enquanto o professor Pen mexe no celular, ele observa que o professor Pen está retirando seu celular enquanto pede para Will aguardar um momento, pois terá que perguntar ao diretor da universidade. Realizando a ligação, o diretor inicia perguntando se o professor Pen não foi para a academia recrutar estudantes. E nesse momento, o professor Pen diz ter encontrado um necromante talentoso e que quer se especializar em combate corpo a corpo. O diretor da universidade não compreende e pergunta sobre o que o professor Pen está falando. Professor Pen acaba simplificando e diz que Will tem apenas nível 7, porém mandou o professor Pen voando com um soco. O diretor berra e pergunta o que ele está dizendo. Enquanto isso, o professor Pen, lá no fundo, continua em seu celular, mas não é dito com quem ele está falando. Em seguida, o diretor autoriza o recrutamento de Will independente das condições impostas pelo protagonista, mas logo em seguida diz que ele mesmo fará e pede que o professor faça uma chamada de vídeo. A chamada de vídeo é iniciada, e o diretor da faculdade de Jindu aparece em holograma na frente de todos presentes. Um senhor de cabelo preto e mechas grisalhas, sauda Will com um sorriso no rosto. Se apresenta como diretor da faculdade Jindu. E seu nome é Ji Pingayan. E em seguida o diretor Ji fala: "Espero que esteja disposto a se juntar a nós na Universidade de Jindu. Temos uma longa e gloriosa história, excelentes professores." E antes mesmo do diretor Ji finalizar seu discurso introdutório, Will interrompe e diz: "Economize seu fôlego, diretor Ji. Eu me juntarei à Universidade de Jindu." É mostrado que o professor Pen estava ligando para o diretor da faculdade Wakin, porém ele diz que o diretor está atrasado e pensa que pode lutar pelos outros estudantes. Porém, no mesmo instante, o diretor Ji propõe que, como eles formam um bom grupo, podem ingressar na faculdade juntos. Todos os 5 agradecem, enquanto o professor Pen, com uma expressão raivosa e um pouco cômica, diz ser um pouco demais todos irem para a Universidade Jindu. Enquanto o professor Pen se desespera, o professor Pen, com uma expressão suave e feliz, pensa que essas admissões serão o destaque de sua carreira. Will, sem perder a oportunidade, diz ao diretor Ji que possui algumas perguntas para fazer e pergunta se ele conhece o seu pai Kiao Ankin. Como se atingido por raios de lembranças, o diretor pergunta se Will é de fato o filho de Kiao Ankin e Bai Xixia. E menciona ter sentido uma certa familiaridade quando o viu. Will, um pouco emocionado, pergunta se o diretor Ji sabe onde eles estão. O diretor Ji apenas responde que eles eram seus alunos, mas não os vê há mais de 10 anos. E completa dizendo que os pais do Will eram indivíduos talentosos. Porém pensa que os dois desapareceram sem deixar rastros por mais de 10 anos, e teme que eles já possam estar mortos. E se direcionando ao Will, o diretor Ji fala: "Não tenho conseguido mais informações sobre eles desde que se formaram. Lembro-me de que eles costumavam falar sobre um mundo privado." E complementa dizendo: "Will, você deve ir para seu mundo privado, ele contém algo que seus pais deixaram para você." E com essa expressão séria do protagonista, o capítulo e o vídeo chega ao final. Não esquece, se gostou do vídeo, se ele conseguir te entreter, se inscreve no canal, pois seu apoio é importante. Ativando as notificações você não perde as atualizações, e comentando e curtindo você me ajuda no engajamento. Espero vocês no próximo vídeo.